Dando continuidade no assunto sobre queda de tensão, será que quando tem uma queda de tensão num circuito, como por exemplo esse que tem aqui o meu disjuntor alimentando um chuveiro, um motor e um equipamento eletrônico como uma televisão, será que quando cai a tensão no meu circuito tem o risco de queimar o chuveiro, o motor ou o equipamento eletrônico? Ou será que um deles pode queimar, os outros não? Quem entender melhor? Fica ligado aqui nesse vídeo que eu vou explicar. Primeiramente, você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e deixa aquele like aqui se você gostar desse conteúdo. No vídeo anterior eu expliquei os conceitos sobre queda de tensão. E aí nos comentários o pessoal pediu para explicar como é que faz o cálculo, para calcular a queda de tensão e dimensionar corretamente o cálculo, justamente para evitar essa queda de tensão. Mas antes, aqui nesse vídeo, eu vou explicar o que acontece quando ocorre queda de tensão. E para você, eletricista, é importantíssimo saber disso, até para não sair falando besteira por aí nos seus clientes. Quando eu tenho uma carga 100% resistiva, como por exemplo um chuveiro elétrico, onde eu tenho ali a minha corrente elétrica, ela vai percorrer a minha resistência e vai dissipar uma potência térmica. Ele vai converter a potência elétrica, ou seja, energia elétrica, em energia térmica. E para a gente saber, né, esse valor aqui, lembrem que eu tenho que a minha potência ela é igual à minha tensão vezes a minha corrente, ok? E aí só para lembrar que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Guarda bem isso daqui, ok? O que acontece? Quando a minha tensão no meu circuito cai, então por exemplo eu tenho aqui a tensão, ela vai ser igual a corrente vezes a resistência. Se a resistência, o valor em ohms da minha resistência do chuveiro aqui, ela é sempre fixa, não vai alterar em hipótese alguma. Se a minha tensão cair, então, como alguns acreditam, a minha corrente tem que aumentar para suprir a potência do meu chuveiro, certo? Errado. Isso não acontece. O que acontece é que se a minha tensão cair, a minha corrente também vai cair. Ou seja, consequentemente, se tensão vezes corrente é igual a potência dissipada pelo meu chuveiro vai ser menor. Então, em todas as hipóteses, se cair a tensão no terminal do meu chuveiro, o que vai acontecer? Vou dissipar menos potência. E aí ele corre o risco de queimar por isso, certo? Não, afinal de contas, a resistência, o resistor lá, o componente interno do meu chuveiro, ele só queima quando a temperatura dele exceder o seu limite que ele suporta. Ou seja, se eu tenho uma corrente muito grande passando por ele, essa corrente é o que gera esse aquecimento. Se eu tenho um pico de tensão na minha rede, ou seja, minha tensão subiu demais, minha corrente vai subir demais, e aí sim pode ultrapassar o quanto ela suporta, e aí o material vai se romper porque aqueceu demais, vai derreter ali a minha resistência. Outra situação seria, no caso, falta água, né? Quando falta água, acredito que você já possa ter feito isso, eu já fiz, né? Você trocar ali a resistência, esquecer de abrir a água antes para encher o chuveiro de água, aí na hora que você liga o disjuntor, queima a resistência. Por quê? Porque a resistência começou a dissipar potência e não teve a troca de temperatura, ou seja, ela não resfriou, aqueceu demais e queimou. É isso que acontece. Então, se a tensão cair, ele, em hipótese alguma, o chuveiro queima. Então, essa ideia de achar que o chuveiro, ou qualquer carga que for aí 100% resistiva, um chuveiro, um aquecedor, etc., vai queimar porque a tensão caiu, isso é errado. Em hipótese alguma isso vai acontecer, ok? Porém, e o motor elétrico, né? Afinal de contas, se cai a tensão, a corrente do meu motor aumenta, né? Porque ele precisa ali suprir o torque, ok? Errado de novo. A regra da potência igual a tensão vezes a resistência, né? Tensão igual a corrente vezes a resistência é sempre a mesma para todos os equipamentos. Ou seja, se a tensão do meu motor elétrico ela cair, consequentemente a corrente também vai cair e aí a minha potência do meu motor também vai cair. Então, a queda de tensão no meu motor inicialmente não vai ocasionar uma queima do motor, inicialmente. Porque o motor, quando ocorre uma queda de potência, ele vai perder o torque, ele vai perder aquela capacidade de converter energia elétrica em energia mecânica, deixando ali de fazer toda aquela força na ponta do eixo e às vezes até mesmo sendo insuficiente de continuar a movimentar a carga. O que, quando esse motor está sofrendo uma queda de tensão, ou seja, caiu a tensão dele ali por um tempo muito prolongado, essa troca que deveria ser energia elétrica convertida em energia térmica
Como ele vai ter uma potência mecânica muito menor, às vezes mesmo chegando até parar, ele vai começar a converter energia elétrica em energia térmica, sobreaquecendo as bobinas internas e aí sim, podendo ocasionar sim a queima do meu motor. Por isso que às vezes você vê um motor, ele está ali com faltando tensão, até mesmo faltando uma das fases, né? Ele começa a dar aquela reduzida ali na velocidade, porque ele perdeu o torque, não porque ele perdeu a velocidade. Lembrando que o motor, o que define a velocidade é a frequência e não a tensão, diferentemente dos motores em corrente CC. Os motores CA, o que define a velocidade é a frequência. A tensão ali, junto com a corrente, vai definir o torque, a potência dele. Então, se ele perdeu essa tensão, vai perder a corrente, vai perder a potência. Então, se ele durante muito tempo ali trabalhando com uma tensão menor, vai ocorrer o aquecimento e aí sim tem o risco de queimar. Por isso o uso do relé térmico para detectar esse aumento de temperatura ali no circuito, né? Afinal de contas, o cabo tende a aquecer através da condução de temperatura, mas isso fica para um outro assunto aí. Então, o motor sim, ele pode queimar por uma queda de tensão, porém com essa ressalva aí de que apenas se exposto a longos períodos. Em casos que você tem aquelas quedas repentinas, que são chamadas flutuações de tensão, que inclusive podem até mesmo ocasionar picos de tensão, ele pode acontecer muito mais a quebra mecânica. Porque as peças mecânicas, quando elas sofrem esses impactos de ficar ligando e desligando, ou acelerando e desacelerando uma frequência muito rápida, pode ocasionar ali a quebra da ponta do eixo, de engates e mais um monte de peça mecânica. Isso é prejudicial com certeza. E por isso do uso do relé de falta de fase, nesses casos aqui, para mandar o motor parar quando identificado esses defeitos. Agora, e os equipamentos eletrônicos, eles queimam no caso de uma queda de tensão? Afinal de contas, eles vão suprir ali essa tensão. Lembrando que a regra é a mesma, ok? Exceto em alguns casos de fontes chaveadas, mas eu não vou entrar aqui nesse assunto aprofundado. A grande maioria das queimas de componentes eletrônicos vem justamente devido à sua sensibilidade. E sim, a queda de tensão pode danificar muitos equipamentos, perdendo ali as informações gravadas dentro de alguns CIs ou mesmo capacitores que acabam ficando trabalhando em excesso, como por exemplo aqueles estabilizadores. Você deve ter percebido que quando dá aquelas quedas de tensões, ele começa a fazer aqueles barulhos internos, porque justamente são ali os relés capacitores atuando para poder suprimir aquela falta de tensão. Porém, se ele é fabricado para ter ali no caso umas 1000 atuações e começa a ter essa queda de tensão muito frequente, consequentemente você vai reduzir o tempo de vida útil daquele estabilizador, mesmo que ele é fabricado para isso. Em caso de outros equipamentos que podem ser muito mais sensíveis, podem sim ter equipamentos lá dentro que acabem causando essa queima do componente, não por causa da corrente, como por exemplo se você tem ali uma descarga atmosférica, você vai abrir a placa lá e você vai ver várias partes queimadas mesmo, porque houve um pico de tensão e consequentemente um pico de corrente e os equipamentos não suportaram ali a temperatura. Mas quando você tem queda de tensão, você pode sim ter ali várias peças internas danificadas, o que ocasionaria ali no caso a perda do nosso equipamento precisando de reparo. Então, queda de tensão acaba sendo muito mais prejudicial para equipamentos eletrônicos. Por isso que você, eletricista, quando vai fazer uma instalação elétrica, tem que calcular corretamente essas quedas de tensões, e é o que eu vou ensinar no próximo vídeo. Justamente, por exemplo, se tem um motor, como um motor de uma bomba de água, bomba de piscina, o que for, que quando ele parte, derruba a tensão e dá aqueles pisca na luz, pode ocasionar a perca de muitos componentes eletrônicos, ok? Então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação assim que a gente postar o vídeo, que eu vou ensinar exatamente como é que calcula e dimensiona esses cabos e como é que você calcula o que já está lá instalado, se está ocorrendo queda de tensão ou não. Aguardo você no próximo vídeo.